Sônia, vamos ver se a gente consegue agora, né? No nome de Jesus. Vou esperar eles entrarem. Vamos ver se agora dá certo. Aê! Glória a Deus! Glória! Ai, Dávia, vê se você consegue limpar sua câmerazinha aí na frente para ver se melhora. Arruma alguma coisa para você limpar sua câmera aí. Gente, meu Deus, glória a Deus! Aí, ficou melhor, viu? Sônia, a oração deu certo, graças a Deus. Depois a gente arruma um jeito de cortar esse início aqui. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando nessa live. Gente, compartilhe essa live, né? Devido aí a esses imprevistos, né, Davi? Então, com certeza, porque o Senhor tem muito a falar conosco nessa noite e não vai ser um impedimento que vai impedir, né, de recebermos do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar. Vamos orar, né, Davi, enquanto as pessoas vão entrando aí, para a gente dar início aqui. E eu estou muito feliz da gente ter conseguido. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, Pai querido, eu quero Te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Senhor, no intuito de fazer a Tua obra, Pai, de proclamar a Tua palavra, Senhor, àqueles que precisam ouvir, Senhor. Que nós possamos sermos porta-voz, Pai, da Tua voz, da Tua palavra, Senhor. E que possamos usar, Senhor, essas ferramentas que é a internet, Senhor, aonde muitos têm, meu Pai amado, disseminado, Senhor, coisas que muitas das vezes não têm nos agregado, não têm somado em nossas vidas espirituais, mas nós fizemos diferente. Pai, nós estamos aqui, Pai, para trazer a palavra do Senhor, porque eu sei que hoje vai estar alguém aqui hoje, Pai, e precisa ouvir essa palavra, Pai. Pai, usa a Tua serva nesta noite, que não seja como nós queremos, mas que seja feita a Tua vontade nessa noite, através da vida da Tua serva, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos por essa oportunidade e pela vida da Tua serva, Pai, no nome de Jesus e amém. Dávia, seja bem-vinda, fica à vontade, deixa Deus te usar nessa noite. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, né, por esse dia, agradecer a Deus por essa oportunidade que a missionária confiou, né, à minha pessoa. E fico feliz, né, por estar mais uma vez compartilhando com você aquilo que Deus aquece no nosso coração. E a gente nada mais expressa na palavra de Deus aquilo que a gente vive na nossa vida. E quando você disse para mim sobre o tema... Letícia, tá me ouvindo? A internet. Eu tô te ouvindo, é porque eu tava compartilhando, aí eu acabo desaparecendo aqui da tela. Sim, benção. Então, como eu estava falando, quando você me passou esse tema sobre mulheres posicionadas, tô até em falta, né, te devendo aí um vídeo, mas a qual foi um tema onde o Senhor trabalhou na minha vida e está trabalhando até hoje, porque são momentos de decisões na minha vida que eu preciso de me posicionar. São situações a qual a gente se depara que se a gente não se posicionar, a gente se prostra. E a vontade de Deus não é cumprida na vida da gente, né? Então, para não ficar nas mesmas palavras, eu quero compartilhar com todas as mulheres que estão assistindo neste momento e vocês que vão assistir também. Nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu amo essa história. Essa história a gente pode ver aí uma promessa maravilhosa de Deus se cumprindo na vida de Abraão e a qual o Senhor precisa de uma mulher para poder estar auxiliando nessa promessa ser cumprida. E precisava do posicionamento dessa mulher. Se não fosse ela, seria outra. Mas é interessante que eu olho para a vida dessa mulher e eu vejo que, não a maioria das vezes, mas sempre, quando o convite de Deus chega até a nós,
e nós nos posicionamos, isso é significado de que nós somos resposta de oração de alguém. E nós vamos estar falando sobre Rebeca, no capítulo 24, versículo 58. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? E ela respondendo disse, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o seu servo de Abraão, e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou, e com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo, a Rebeca, e foi embora. Seguiu o caminho. É uma breve pincelada nessa história. Eu creio que todas as mulheres aqui conhecem essa história linda que aconteceu na vida de Rebeca, a qual Abraão, ele já estava ali no seu tempo, né, já chegado, avançado, e ele fala com o seu servo para ele ir buscar para o seu filho Isaque uma esposa para ele. E nós sabemos que o costume era o quê? Era buscar a esposa dentro da família, né? Dentro do povo que fala a mesma língua. E eles tinham esse cuidado, por quê? Para que não misturasse a cultura e para que não misturasse a fé, né? Então, Abraão, ele teve esse cuidado porque ele conhecia a promessa de Deus para ele. Então, o servo, quando ele foi fazer essa missão, a palavra de Deus fala que no meio do caminho ele vai falando com o Senhor. Eu imagino que ele deve ter pensado assim, que missão difícil que o meu Senhor me deu. Porque ele fala com Abraão assim, mas e se não tiver? Abraão simplesmente fala, se não tiver, você vai voltar para trás sem ninguém. Mas eu tenho certeza que Abraão sabia que o tempo determinado estava chegando naquele momento. E que ele não iria voltar de mãos vazias. Então, quando aquele homem vai pelo caminho, ele faz uma prova com o Senhor, ele ora ao Senhor. E ele fala, Senhor, eu preciso de voltar com uma esposa para o filho do meu Senhor. Então, como que eu vou saber se realmente ela é a escolhida para ser a esposa de Isaque? E ali ele foi descrevendo ao Senhor, ele foi fazendo prova com o Senhor, para que o Senhor viesse confirmar para ele a determinada mulher, para que ele viesse levar a mulher certa para o filho de seu Senhor. E ali, quando ele chega ao poço, acontece exatamente da forma como ele descreveu para o Senhor. Quando chega aquela mulher com cântaro, ele olha a situação, ele olha o cenário que ele descreveu para o Senhor, e aí eu vejo o cuidado de Deus na vida daquelas mulheres, na minha vida, na sua vida. O cuidado de Deus que ele tem para com aqueles que têm buscado, para com aqueles que buscou por você, para com aqueles que orou por mim um dia. E hoje nós estamos aqui posicionados porque nós somos resposta da oração de alguém que um dia, missionária Letícia, colocou diante do Senhor as suas necessidades. Colocou diante do Senhor aquilo que precisava. E hoje está aqui a resposta, assim como aconteceu para aquele servo. Aquele servo olhando toda aquela situação onde ele pede água e aquela mulher ela oferece água não somente para ele, mas para todos aqueles camelos. Ela não mede esforços porque ela poderia, né, não ter se comunicado, porque é uma mulher. Né? Uma mulher não deve ficar se comunicando com um homem, principalmente na beira de um poço, mas ela foi educada, ela foi singela e algo muito interessante que me chama a atenção, ela foi sensível. Ela foi sensível. É interessante, missionária Letícia, porque Rebeca é prima de Isaque, né? Então, assim, eu creio que Rebeca sabia da história. Eu creio que Rebeca sabia da promessa que Deus tinha feito para o tio dela. Eu creio da promessa, do cuidado que Deus teve com Isaque quando o pai dele foi oferecer ele ao Senhor no holocausto. E eu imagino
aquela mulher já uma sementinha, sabe, brotando no coração dela, porque isso era normal no meio do povo, né, naquele tempo. Então, quando Rebeca ela tem a sensibilidade de atender às necessidades daquele homem, eu vejo Deus falando não somente com aquele homem, mas também falando com ela, porque as coisas do Senhor, quando elas estão alinhadas ao coração de Deus, elas correm em linhas apontadas para o centro daquilo que Deus quer, da vontade de Deus nas nossas vidas. E aquela mulher, a história fala, a palavra de Deus nos fala que ela oferece um lugar para ele ficar, ela oferece uma noite para ele descansar, para os servos que estavam com ele também descansar, para os animais descansar, porque ela sabia que a viagem era longa. Ela foi hospitaleira. E no determinado momento dessa história, quando ela chega na sua casa e ela corre, ela conta para os seus familiares, eu imagino ali a alegria dos familiares, né, de ter a oportunidade da filha, né, daquela pessoa participar de um projeto de Deus. Olha só como que é a alegria da irmã Sônia de hoje ver a sua vida, missionária Letícia, está participando de um projeto de Deus. Mas isso precisou de quê? Precisou de que um dia você viesse posicionar diante de tudo isso. E é interessante que no meio de todo esse contexto, no meio de toda essa história a qual a gente vai lendo, que é uma história muito bela, vale a pena a gente pegar e desmiuçar versículo por versículo, porque é muito detalhe e é muito lindo, porque naquele momento a qual ele já encontra com Rebeca, ele já começa a fazer ali a preparação de um noivado. Ali ele já oferece joias para ela, ali ele já adorna a noiva, ali ele já vai alinhando o cumprimento de uma promessa que estava escrito já lá em cima. E é assim que acontece nas nossas vidas. Porque quando a gente está no caminho de um alinhamento da vontade de Deus para as nossas vidas, o amigo do noivo, né, missionária Adriana? O amigo do noivo, ele vem e ele nos adorna. O amigo do noivo, ele vem nos limpando, ele vem, sabe, nos deixando mais bela, ele vem nos deixando mais preparada, para que quando a gente venha ter um encontro com os nossos parentes, com a nossa parentela, eles já possam olhar para nós e ver que nós já estamos o quê? Prometida para aquela promessa. E eu acho lindo nessa passagem, porque quando ele chega, a família já o recebe, já eu posso acreditar no meu coração com um semblante de quê? De que vai dar tudo certo. É a Rebeca que vai ser a esposa de Isaac. E aquele homem tem pressa. Quando ele fala para aquela família que Deus havia guiado, né, os passos dele até a direção de Rebeca, e que assim sucessivamente guiou os passos de Rebeca até ele, porque Rebeca não precisava de buscar água naquele horário, porque não era naquele horário. É muito interessante como que as coisas acontecem na nossa vida conforme a vontade dele e não a nossa. E ali naquele momento, ele, antes do dia clarear, ele fala com a família que precisa de ir, mas que precisa de levar a noiva. É onde eu vejo a necessidade, missionária Letícia e minhas amadas irmãs, de um posicionamento na vida daquelas que têm o chamado de Deus. Porque naquele determinado momento, aquele homem, quando ele quer partir de volta para casa, para a terra do seu Senhor, ele já quer partir e ele já quer levar, assim como Abraão falou para ele. Se você chegar lá e se você achar, você traz. Não tem esse negócio de esperar um tempo, não. Traz, porque já é necessário dessa obra começar. E muitas das vezes a gente encontra empecilhos nas nossas vidas que vem nos colocar à prova, não para impedir, sabe, missionária Letícia, o chamado de Deus nas nossas vidas, seja ele em qualquer área das nossas vidas. Quando eu falo isso, irmãs, eu falo na nossa vida ministerial, eu falo na nossa vida como mulher, dona de casa, como mãe, num todo, como num profissional,
todas as áreas das nossas vidas, nós, como mulheres, nós temos um chamado diante de Deus, porque o Senhor nos planta, não simplesmente para a gente embelezar o lugar onde nós estamos, mas para nós influenciarmos. Assim como aconteceu com Rebeca, quando Rebeca chega dentro da casa dela, ela influenciou a família dela com o semblante e a beleza, porque ela saiu de uma forma, missionária Letícia, e ela volta de outra forma. E ali naquele momento a gente sabe que não era dessa forma como aconteceu, tinha um tempo. O amigo do noivo vinha e ele preparava, né? Ele deixava ali os presentes e ele voltava. E aí o noivo com o tempo ia se organizando. Mas nessa história aconteceu diferente porque Deus tinha pressa para poder realizar, para poder dar início ao projeto dele na vida de Isaac. E quando ele fala que tem que ir, a mãe fala, mas tem que ir agora? Tem necessidade de ir agora? Ali é interessante como que o céu ele se move a favor da vontade de Deus. Porque ela poderia, o pai poderia se posicionar, o irmão poderia se posicionar e dizer, não, vamos aguardar mais um tempo sim. Porque é assim que é o costume. Mas é abrir um leque de oportunidade. Vamos então perguntar para a moça se a moça quer. É aonde eu aprendo, sabe, missionária Letícia? E eu quero deixar aqui para nossa meditação o seguinte. A oportunidade de se posicionar, ela vem nas nossas vidas no momento em que o Senhor nos chama. Mas cabe a nós ter essa sensibilidade de observar a oportunidade de se posicionar diante do chamado de Deus. Porque se a gente não tem a percepção de perceber que é aquele momento, vai deixar de ser cumprido? Não, mas vai adiar. O sofrimento é maior. Porque não tem coisa melhor nesse mundo do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem coisa melhor nessa terra, missionária Letícia, do que aceitar o chamado de Deus e entender que é do jeito dele, não do nosso jeito. Porque quando a gente vive do nosso jeito, a gente quebra a cabeça, a gente roda em círculo, né? A gente dá murro em ponta de faca, a gente sofre, a gente vai colecionando cicatrizes e não é isso que Deus quer pra gente. E é interessante que quando eles perguntam, que é aonde eu li aqui com vocês, ela fala imediatamente, eu irei. É interessante que posicionar-se, eu pude estar entendendo um pouco, muitas das vezes pessoas acham que se posicionar é se opor, né? Como que eu posso expressar? É provocar ali uma situação de conflitos. E posicionamento não é isso. Posicionamento é decisão. Eu passei por isso na minha vida. Porque em toda a minha vida, missionária Letícia, hoje eu olho para mim. Sou uma mulher que vou fazer 38 anos. E eu vi que em toda a minha vida eu nunca tive posicionamento próprio. Sempre pessoas se posicionavam sobre mim. E com isso, eu fui colecionando cicatrizes. E é interessante que quando a gente se dobra a nossa vontade, a gente vai indo. O Senhor permite. Mas na hora que ele fala assim, chegou um tempo determinado, igual aconteceu na vida dessa moça, o Senhor envia o seu amigo, que é o Espírito Santo, para nos encontrar, para nos limpar, para nos ataviar, para nos adornar e dizer assim, agora chega, é o momento de partir. É o momento de sair dessa terra de comodismo, porque era muito bom viver, né, no meio da família. Eu imagino que a vida dela não era uma vida ruim. Um povo que adorava o Senhor, um povo que temia o Senhor, um povo que tinha ali o cuidado do Senhor sobre eles. Então era muito bom. Ela está ali no seio da família. Mas naquele dia ela entendeu que melhor ainda seria estar nos braços de Isaac para cumprir a promessa de Deus. E é interessante que quando ela diz irei, ninguém se opôs contra ela. Você sabe o que eu quero deixar para vocês meditar neste momento? Amadas, quando chegar o momento a qual vocês sentirem que é o momento de vocês dizer, Senhor, eu vou, eis-me aqui.
Por mais que estejamos rodeadas de pessoas, por mais que estejamos rodeadas de homens, aonde pode tentar, sabe, Letícia, nos fazer tentar parar, às vezes pode tentar confundir os nossos pensamentos para que a gente não venha se posicionar, para que a gente não venha aceitar, para que a gente não venha dizer, eu vou. É aí que a gente tem que pedir ao Senhor coragem e dizer, eu vou. Porque Rebeca, naquele momento, diante da pergunta de sua mãe, ela poderia ter temido. Ela poderia ter parado, pensado, refletido. De repente, até mesmo uma sombra de dúvida ou um medo poderia ter surgido no coração dela. Mas ela sobressaiu sobre todos esses sentimentos. E ela se posicionou e ela disse, eu vou. Então, quando o Senhor coloca algo na sua mão, quando o Senhor coloca algo diante de você para você fazer, é porque Ele sabe que você vai dar conta. É porque Ele sabe que você vai chegar lá, porque é Ele que sustenta, é Ele que direciona, é Ele que incapacita. Então a única coisa que depende da nossa parte é posicionamento. Se Rebeca naquele momento não se posiciona para poder aceitar o chamado, né, de Abraão, para poder aceitar o chamado daquele servo, ela poderia não ter ido naquele momento. Ela poderia muito bem, o que poderia ter acontecido se a gente olha o cenário lá atrás, o que Abraão ia entender? Não é Rebeca. O que esse servo ia entender? Não é ela, porque meu Senhor me disse, se tiver, traz. Ah, mas e se não? Então não é. Muitas das vezes, sabe, missionária Letícia, e vocês, amadas irmãs que estão assistindo, muitas das vezes nós perdemos no exato momento. Porque Deus não deixa de cumprir a vontade dele nas nossas vidas, porque a vontade dele é soberana. Muitas das vezes nós perdemos o chamado de Deus para as nossas vidas simplesmente por quê? Porque nós fracassamos, nós deixamos a timidez, a dúvida, os sentimentos, sabe? Fracassamos na fé. O que é fé, missionária Letícia? O que é fé? É acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Nós acreditamos que um dia nós vamos estar lá em cima, na mansão celestial. Nós não conseguimos ver, por mais que nós possamos estar lendo na palavra a descrição dessa cidade maravilhosa, mas o nosso intelectual não consegue raciocinar. E eu quero dizer que as promessas de Deus para mim e para a sua vida também é assim. Você não consegue imaginar lá na frente, por mais que pessoas falam com você o que Deus tem reservado para você, por mais que você saiba no seu coração qual é o seu chamado, qual é o seu papel, mas o seu intelecto não consegue imaginar, não consegue ver lá na frente. E muitas das vezes, missionária, precisa acontecer conosco, sabe? O que aconteceu com o servo de Eliseu, a qual precisava de Deus abrir os olhos espirituais dele e ele enxergar que além daqueles homens que estavam lá, tinham muito mais, que era o exército do Senhor. E a gente precisa de se posicionar. Nós precisamos de colocar a nossa fé diante do Senhor, para que o Senhor possa assim nos revestir do seu espírito, para que o Senhor possa nos revestir de autoridade, para que o Senhor possa nos dar discernimento de espíritos, porque existem pessoas que vêm para nos dizer, vai, porque é agora o momento. E também vai chegar pessoas para dizer, cuidado, tá se precipitando. Sabe, missionária? Isso confunde a mente de quem não está alinhado com Deus, porque quem está alinhado com Deus sabe quem é que está chamando e sabe quem é que vai capacitar. E sabe também quem é que vai estar do lado, guiando, cuidando, entregando os planos nas suas mãos. Porque tudo que nós fazemos não é conforme a nossa vontade, não é conforme o que a gente pensa, não é conforme o que a gente sonha. Mas antes de nós colocarmos para fora aquilo que nós desejamos fazer, já nasceu no coração dele. Por mais que aquele servo chegue diante de Rebeca e coloca todo o plano para ela, que era de levar ela para poder ser esposa de Isaac, esse plano já tinha nascido no coração de Deus. Não é porque ela naquele momento começou a amar Isaac, não é porque naquele momento ela começou a pensar em se relacionar com ele, não. É porque esse projeto já havia nascido no coração de Deus. E quando eu vejo essa mulher determinada e indo ao encontro daquele homem, a gente sabe, né, como que foi o encontro dele. Ela consolou Isaac na morte de sua mãe. E ali eu vejo que começa o cumprimento da promessa de Deus.
Porque o Senhor tira algo especial da vida de Isaac e coloca algo maior. Só que tem um porém, missionária Letícia. Eu posso até imaginar, eu posso até conjecturar que ela vai ao caminho, e aí quando os dois se conhecem, ela pode pensar assim, né? E aí, será que eu estou grávida? Porque vai começar a gerar a promessa era essa. O que Deus tinha prometido a Abraão? Que ele teria descendentes, né? Que a descendência dele seria mais numerosa do que os grãos de areia, as estrelas do céu. E para isso precisava de quê? De que a promessa se cumprisse através da vida do seu filho. E quando ela começa a entender essa necessidade, eu imagino a frustração no coração dela. Eu imagino, sabe, aquele medinho lá do fundo. Mas Senhor, mas Deus, né? E a promessa? E o plano do Senhor para minha vida, que o Senhor colocou na minha mão, eu preciso de gerar filhos para que a promessa se cumpra. Eu preciso de gerar para que a promessa se cumpra. E ali na redondeza deles, as pessoas estavam observando, olha, 1 ano casado. Olha quanto tempo já se passou. Mas a palavra de Deus fala que foi orado 20 anos para que a promessa se cumprisse. Muitas das vezes nós nos posicionamos. E na alegria do nosso coração, missionária Letícia, nós queremos ver a promessa na nossa mão assim, ó, de imediato. Às vezes a gente não entende, sabe? A gente fica um pouco embaraçado nas emoções da nossa vida, do nosso coração, e a gente se alegra. Uau, o Senhor colocou nas minhas mãos, e aí eu já quero ver os frutos, e aí eu já quero ver acontecendo. Só que aí, de repente, eu olho e eu vejo que eu estou estéril. Eu vejo que eu só apanho. Eu vejo que às vezes acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, mas espera aí, Senhor, não é essa a promessa. Não é esse o resultado da promessa na sua vida. Mas o Senhor diz nesta noite o seguinte para você: há um tempo para a promessa se cumprir, missionária Letícia. Há um tempo para a promessa ser gerada, para que ela venha a nascer com perfeição. E na vida dela não foi diferente. Nasceu com tanta perfeição porque veio 2 nações de uma vez no ventre de uma só mulher. E de um homem nasceu 12 homens, a qual foi as 12 tribos, que aí se iniciou verdadeiramente a promessa de Deus na vida de Abraão. Olha só como que é importante a necessidade de nós estarmos o tempo todo alinhados ao pensamento do Senhor, alinhados, sabe, aos sonhos de Deus. Porque se nós estamos alinhados, essas coisas que acontecem não nos tiram o chão. Essas coisas que acontecem não nos desesperam. Mas nós possamos entender que é debaixo da oração. Assim como Isaac fez, a palavra fala que Isaac orou 20 anos para que Rebeca pudesse gerar. E quando Rebeca ela gera, ela fala com Deus: eu prefiro a morte. Tira de mim, porque dói. Você sabe o que eu aprendi com isso? Gerar a promessa de Deus, Letícia, não é debaixo de risada, de gargalhada, não. Gerar dói. Gerar dói. Gerar arranca lágrimas dos nossos olhos. Gerar arranca horas, que sabe? Eu não vou falar que a gente perde, não, porque a gente ganha de joelhos dobrados, sabe? De estar ali pertinho do Senhor, porque não tem como gerar longe dele. Gerar dói. E Rebeca, ela pede o Senhor para poder tirar a vida dela. E o Senhor fala com ela: minha filha, você está gerando 2 povos dentro de você, minha filha. São 2 nações. Pensa o que é 2 nações que vai sair de dentro de você. Tá aí a promessa. Aquilo que ia se cumprir, está se cumprindo agora. Se alegra. Mas fica alinhada ao meu propósito, porque não encerra por aqui. E eu não quero me estender sobre isso, porque nós sabemos o que aconteceu. O maior serviu o menor. E tudo continuou da forma como Deus quis. Aquela mulher foi uma mulher posicionada, Letícia. Não só para aceitar o chamado do servo de Abraão, para ir casar com Isaac, para ir viver com Isaac, mas ela se posicionou para cuidar dos 2 filhos, e ela se posicionou perfeitamente para cumprir da forma como Deus quis,
que o maior serviria o menor. Muitos julgam, sabe, Rebeca por ter enganado, ajudado a enganar, mas eu não vejo dessa forma, porque eu vejo que tudo na nossa vida acontece para o bem daquele que amam a Deus. Então, de uma forma ou de outra, ia acontecer. Eu louvo a Deus pela vida de Rebeca, que ela nos ensina, sabe o quê? A cuidar do projeto de Deus, e foi o que ela fez. Ela cuidou tanto de Jacó e ela cuidou tanto de Esaú, porque no meio daquela situação constrangedora, ela guardou seu filho Esaú, e ela disse, no momento certo, meu filho, quando a poeira baixar, você vai voltar. E tudo aconteceu conforme ela disse. E você sabe qual que é o maior exemplo de posicionamento que o Senhor me colocou no coração? Eu estava falando com Deus nessa tarde, e são vários exemplos de mulheres, né, que se posicionam. Mas de todas as mulheres e de todos os exemplos, existe um que olhou um cenário lá de cima, sabe, missionária Letícia? E que viu que estava tudo fora do lugar. E que o pai falou assim, se você não se posicionar, eles estão perdidos. E ele se posicionou. E ele disse, pai, eu vou morrer por aquele povo. E Jesus Cristo, ele se posicionou diante de Deus. Ele se posicionou diante do chamado do Pai. Ele se prostrou diante de Deus como servo, para poder servir nessa terra, para poder nos ensinar, missionária Letícia, como viver alinhado à vontade do Pai. Porque se nós andarmos nessa terra querendo fazer a vontade do Pai, alinhado com os sentimentos do nosso coração, dá errado. Porque aí nós vamos querer o quê? Holoforte sobre o nosso rosto. Nós vamos querer o quê? Se cumprir para a gente se aparecer. Nós vamos querer que o propósito se cumpra para a gente ter um nome. E não é isso que ele nos ensinou. Ele nos ensinou a ser humilde. Ele nos ensinou a servir. Rebeca, ele serviu Isaac. Rebeca, ela serviu Jacó. Rebeca, ela serviu Esaú. Rebeca serviu sua família. Rebeca serviu ao Senhor nos cuidados com o chamado de Deus. Cristo, ele serviu a Deus, se entregando na cruz por nós e nos ensinando a todo tempo estarmos alinhados com a vontade de Deus. E olha como que foi difícil para Cristo gerar essa promessa. Aquele que crê será salvo. Tinha um tempo. Cristo precisava sofrer para que essa promessa viesse se cumprir. E ele sofreu na carne. Ele carregou a dor sobre ele, mas lá na cruz ele disse, Pai, está consumado. E ele cumpriu a promessa de Deus sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, posicionadas, para poder atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Irmãos, o Senhor, ele tem uma obra para cada uma de nós. Ah, mas nós sabemos, né? Deus, ele fala para nós, Deus tem uma obra linda na sua vida. Sim, a obra mais perfeita que Deus tem nas nossas vidas começa dentro de casa. Muitas das vezes a gente quer sair para fora, por muitas das vezes a gente quer mostrar lá fora o chamado de Deus, mas a gente esquece que o nosso chamado começa dentro de casa. A gente esquece que o nosso chamado é dentro de casa. E muitas das vezes o chamado lá fora, ele quer sufocar o nosso chamado aqui dentro. E é onde a gente começa a perder o foco. É onde a gente começa a perder a visão. Nós somos chamados por Deus? Somos. Nós temos papel na casa do Senhor? Temos. Mas nada disso pode sobressair ao chamado que Deus colocou nas nossas mãos. Marido, filho, lar. Não é fácil, Letícia. Principalmente para quem tem que trabalhar fora. Mas é um chamado que Deus confiou na mão daquela que gerou. E muitas que não podem gerar gostaria de estar no nosso lugar. Qual é o chamado de Deus para sua vida? O que Deus tem colocado na sua mão que precisa de que você venha se alinhar à vontade dele e se posicionar. E dizer, Senhor, eu vou. Por mais que se levantem pessoas para poder confundir a sua mente, dizendo não está na hora. Mas que você venha se alinhar com o Senhor e que você venha responder diante do Senhor com atitude, como a Rebeca fez. Senhor, eu vou. Posicionamento é tudo. Posicionamento. Posicionamento,
missionária Letícia. Até mesmo, esses dias eu estava expressando na devocional das mulheres uma situação que aconteceu com Caim e Abel, e o Senhor manda Caim se posicionar. Quando o Senhor fala com Caim, Caim, por que você está com o seu rosto irado? Por que o seu semblante está caído? Se todavia você me oferecer, você se posicionar da forma correta diante de mim, eu não vou aceitar a sua oferta? E se toda vida, Caim, você se posicionar mal diante de mim, vou eu recusar a sua oferta. Vou eu recusar o seu posicionamento. Então tá aí o mistério. O Senhor falou com Caim a oportunidade. Caim, volta lá, Caim. Faz de novo. Pega as melhores. Pega os melhores grãos. Pega os melhores legumes. Volta e me oferta de novo. E o Senhor, todos os dias da nossa vida, missionária Letícia, minhas amadas irmãs, o Senhor tem nos dado oportunidade de voltar atrás e de se posicionar da forma correta. Aleluia. Porque quando nós nos posicionamos da forma correta, a porta do céu se abre sobre as nossas vidas. E eu aprendi muito com essa palavra. Eu fico assim maravilhada com cada palavra que o Senhor me revela na sua palavra e eu venho colocando em prática. O Senhor, ele fala com Caim. Caim, o sentimento está aí. A concupiscência do seu coração está aí. O pecado está na sua porta, mas se posiciona da forma correta. Se posiciona da forma correta e abafa esse sentimento. Seja sobre ele esse sentimento, não deixe esse sentimento te dominar. E quantas das vezes nas nossas vidas, nós já passamos por isso, ou até você que está passando por isso hoje, você permite deixar esses sentimentos te dominar e você não consegue se posicionar. Então não permita mais ser dominada pelos sentimentos ruins, resultado do mau posicionamento. Não permita mais que esses sentimentos ruins venham entranhar a sua alma, fazendo com que você venha ficar sufocado como uma semente no meio de um monte de espinhos. Não! O Senhor falou com Caim. Caim, se opõe contra esse sentimento. Domina esse sentimento. Volta lá e me oferta de novo. Se posiciona diante de mim da forma correta, que eu vou te aceitar. Mas Caim, ele preferiu o quê? Preferiu deixar o pecado bater na porta. E o Senhor fala com ele, o pecado está na sua porta. E o mal que você incita contra o teu irmão cairá sobre você. E não é isso que nós queremos nessa noite. O que nós queremos nessa noite é que o Senhor possa tocar no seu coração. O que nós queremos nessa noite, o que Deus quer nessa noite com essa palavra, é que você venha se posicionar da forma correta. Às vezes, as coisas não estão dando certo, sabe, missionária Letícia? Às vezes está doendo, não é porque está gerando. Às vezes está doendo porque está se posicionando errado, você está entendendo? Às vezes está chorando, às vezes está arrancando lágrima, não é porque está gerando a promessa ainda. Às vezes nem chegou a gerar a promessa, mas é porque está se posicionando da forma errada. E sabemos também, Távia, que quando muitas das vezes o crescimento também ele causa dor. Sim, sim, e muito. Às vezes estamos crescendo para gerar, né? E naquele momento de crescimento nos traz dor. Então, por isso que a gente tem que ter, muitas das vezes, o discernimento para saber de onde está vindo essa dor. Qual o propósito dessa dor? Aonde vamos chegar com essa dor, né? Ou nós estamos, né, com o discernimento diante do Senhor, igual nós falamos lá atrás. Ou nós estamos se posicionando da forma errada, ou nós entendemos que é igual aconteceu com ela. Rebeca, ela estava no processo de amadurecimento, para que ela viesse gerar. Ou nós já estamos gerando e temos que saber esperar o tempo de acontecer. Então, é muito importante ter o discernimento de Deus na nossa vida, para que a gente venha estar alinhada ao projeto de Deus. Para que a gente venha entender. Opa, é o Senhor que está falando. Eis-me aqui, Senhor. Vamos ser profetas de Deus na terra, né? Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, envia-me a mim. Mas com atitude, com discernimento e com posicionamento. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiquei me alimentando dela esses dias. Passei por experiências com essa palavra nesses dias, porque a gente tem que pregar o que a gente vive, né? E é a alegria do meu coração que eu expresso para vocês. Glória a Deus.
E como é bom viver. Contando um pedacinho rapidinho aqui da minha palavra, um pouquinho da minha vida. Conheci a missionária Letícia na igreja Betesda, né? Assembleia de Deus, Ministério Betesda. Mas o Senhor já vinha trabalhando na minha vida há um tempo e eu não tinha percebido. A qual nós estávamos congregando em uma determinada igreja. E ali eu senti assim, a necessidade de ir descer para Betesda, mas eu não quis. Eu não queria, dentro de mim, eu não queria de jeito nenhum. E há um tempo atrás, antes, né, de eu ir para essa determinada igreja, eu era uma pessoa muito ativa. Eu trabalhei quase 10 anos na Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer aqui de Muriaé. E lá, assim, era um campo missionário para mim. Os meus pacientes na beira do leito, sabe? Sempre no momento oportuno, eu sempre aproveitava para poder falar do amor de Jesus. Quantos pacientes, né, se reconciliaram com o Senhor, e aí quando eu voltava no meu outro plantão, cadê o paciente tal? Ah, foi embora aquela madrugada. Então, assim, eu via como que Deus, né, pela misericórdia do Senhor, Ele me usava para poder levar Cristo até as pessoas de novo. Então, foi passando um tempo da minha vida e eu fui deixando aquilo se acalmar, se aquietar dentro do meu coração. E quando eu vi, eu estava vivendo no âmbito natural, sabe? Um crente natural. Porque tem o crente natural, tem o crente carnal e tem o crente espiritual. Então eu estava no âmbito natural. Estava ali no meu comodismo mesmo. E ali eu creio que chegou o tempo da minha vida, qual o Senhor falou comigo: chega, Dávia, não é isso que eu quero para você. Só que eu não quis aceitar. E eu sempre tive os meus conflitos internos, devido à situação, assim, a história da minha geração foi muito conturbado, a minha mãe sofreu muito, teve uma situação, assim, de rejeição. Então foi algo que ficou, assim, na minha vida e eu não entendia nada disso. Eu sempre tive, assim, meus picos de tristeza, os meus choros sem motivo. Os meus choros sem motivo, o corpo ficava com marca de roxo. Então, assim, meu esposo foi sempre, assim, um amigo para mim, que mesmo sem me entender, estava do meu lado, me suportando e me aturando. Mas o tempo foi passando. E eu acho interessante que o Senhor traz a missionária Adriana, né, do Rio das Ostras, Muriaé, no dia 16 de setembro de 2023. E nesse dia eu estava arrasada. Nesse mês de agosto, no finalzinho do mês de agosto, de madrugada, eu subi pro terraço da minha casa e ali eu chorava. E aí o inimigo falava na minha mente assim: pra que você tá viva? Se você não consegue trazer alegria nem para sua família. E aí veio um pensamento de se jogar da minha laje. E ao mesmo tempo eu pensei: eu não posso fazer isso, eu tô sendo muito egoísta. Isso não é de Deus, isso é coisa do inimigo. E eu repreendi, desci para minha casa, chorei, dobrei meu joelho, orei ao Senhor. Falei: Senhor, põe um basta na minha dor, põe um basta no meu sofrimento. E nesse sábado a missionária Adriana me mandou um convite. E o meu coração se alegrou na mesma hora. E eu disse dentro de mim: eu vou. Eu me posicionei. Eu simplesmente falei com meu esposo: meu amor, você me leva em tal lugar? Ele: levo, mas vai só eu. Então tá bom. E ele me levou. Eu não me esqueço da mensagem da irmã Ana Paula. Que mensagem maravilhosa. O Senhor me levou para lá. Eu sei, eu não posso ser egoísta, mas se existe egoísmo santo, eu vou falar que foi o meu, porque para mim a mensagem foi toda para mim. E ali o Senhor foi tratando no meu coração. Ela pregou sobre rejeição. Raiz de rejeição. E ali o Senhor foi trabalhando comigo, o Senhor foi abrindo a minha mente, o Espírito Santo foi colocando para fora. Ali os pensamentos, a sensação que eu tava era num consultório de um psicanalista. E ali foi vindo na minha memória coisas que aconteceram na minha infância, que foi vindo, e eu lembro que eu chorei do início ao fim. Até na hora de ir embora eu tava chorando, aí já era de alegria. Então, como que o Senhor falou comigo naquela noite? O Senhor realmente, aquela dinâmica que ela fez, né, do coração, ali o Senhor me deu um coração novo. O Senhor me deu um coração limpo, aonde a dificuldade que eu tinha antes daquele momento, Letícia, sabe? De, poxa, fulana não vem na minha casa, poxa, fulana não me liga, poxa, não existe mais.
Porque eu entendo que essas coisas que aconteceram foram coisas do passado, mas que o Senhor limpou e o Senhor trocou o coração. E foi aonde o Senhor me ensinou a liberar verdadeiramente o perdão. E muitas das vezes tem necessidade das pessoas entender isso. Posicionamento diante de liberar o perdão. Se não se posicionar da forma correta, o perdão não é liberado. Não é simplesmente só falar eu te perdoo. Não é simplesmente, até mesmo para perdoar, tem que ter um posicionamento. É uma decisão. E naquela noite eu decidi, eu falei, Senhor, não quero nunca mais ser do jeito que eu era quando eu entrei nesse lugar. E para a honra e a glória do Senhor, quando eu cheguei na minha casa, eu falei para o Senhor, Senhor, se eu pregava, eu quero pregar mais. Se eu entendi da tua palavra, Senhor, me dá mais discernimento. Derrama sobre mim os teus dons. Senhor, se eu fazia a tua obra antigamente, eu quero fazer mais. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor está cumprindo a vontade dele na minha vida. Até como mãe, até como esposa, como profissional, como que o Senhor tem mudado na minha vida depois que eu me posicionei diante da vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor para a sua vida? Fazer a obra dele. Falar do amor dele. Não precisa de um microfone na mão, não, mulheres. Não precisa de um altar, não. Precisa de um caixa no mercado, uma fila no banco, um ponto de ônibus, até mesmo numa UPA, num hospital. Qualquer lugar que nós estivermos, nós somos enviadas do Senhor para fazer a obra de Deus. Dentro da nossa casa, quantas das vezes nós negligenciamos o chamado de Deus na nossa vida, porque a gente quer ajudar os que estão lá fora. Mas dentro da nossa casa, nossos filhos estão se perdendo. A gente tem muito conhecimento para poder aplicar lá fora, mas dentro de casa a gente não consegue entender que é uma fase hormonal do filho, que precisa de ensinar ele para que ele venha conseguir superar aquele momento com sabedoria, para ele não suplir aquela dificuldade com coisas erradas no mundo. Isso está nas nossas mãos. Nós que somos mulheres, nós somos cuidadoras. E muitas das vezes nós negligenciamos isso. E eu entendi da parte do Senhor o meu papel dentro de casa, que é prestar atenção nos mínimos detalhes dos meus filhos, para poder auxiliar eles naquilo que eles têm dificuldade, nas dificuldades do meu esposo, nas minhas dificuldades eu busco ajuda. Esse é o posicionamento, missionária Letícia. É muito bom. O que eu tenho para dizer é que eu tenho vivido o melhor de Deus na minha vida. Se tem algo melhor do que isso, eu vou ficar surpresa, mas para mim eu já estou vivendo o melhor de Deus. Eu posso ver o cuidado de Deus na minha vida. Para encerrar de verdade, eu quero mostrar para vocês o cuidado de Deus na minha vida. Em 11 de fevereiro agora desse ano, descemos nós para a reunião, né, para a Assembleia da Igreja. E aí quando foi por volta de 6 e pouquinho, eu coloquei o feijão para cozinhar. Amadas misericórdia. Quando foi 6h20, eu fui lá, olhei, pegou pressão. Aí eu falei assim, quando tiver saindo para a igreja, eu desligo o fogo. Missionária Letícia, meu esposo chegou, nós arrumamos, fomos para a igreja. E foi uma benção a reunião. Quando foi por volta de 10 horas, a gente estava, né, num determinado bairro vindo para casa, eu lembrei da panela de feijão no fogo. E eu falei, amor, eu não desliguei a panela. Ele, ixi. E aquilo eu preocupada, e aí eu falei assim, não vai adiantar eu ficar preocupada. Eu falei, Senhor, é só a intervenção do Senhor. Porque de 6h20 a 10 horas da noite, uma panela de feijão no fogo, naquela maior trempe daquele cooktop, o que poderia ter acontecido? Estourado. Eu fui, levei minha sogra na casa dela, mais minha cunhada, e ali eu vim. Cheguei em casa, meu esposo entrou, e aí de repente, quando ele liga a luz, eu vi que não tinha nada, e aí nós entramos em seguida, e eu senti do lado de fora da rua um cheiro de feijão cozido maravilhoso. Não tinha cheiro de queimado. E aí, quando eu entrei, eu falei com ele assim, eu me alegrei, eu pensei assim, eu devo ter desligado o fogo e fiquei, né, nesse impasse aí. E eu falei, amor, tava desligado? Ele, tava nada. Deve estar tudo agarrado. Aí, falei, Jesus, olhamos no relógio 10h20.
Irmãs, o feijão ficou no fogo de 6h20 a 10h20 da noite. Jesus. Eu pensei assim, vou abrir essa panela com cuidado, né? Tirei a pressão morrendo de medo. Na hora que eu tiro a tampa da panela, irmãs, o feijão não tinha secado a água. Para a honra e a glória do Senhor. Para muitos isso pode ser nada, mas para mim foi o cuidado de Deus. Aí eu peguei a escumadeira e falei assim, deve ter agarrado tudo no fundo, vou tirar esse feijão da panela. Na hora que eu passei a escumadeira no fundo da panela, foi igual uma manteiga. Não tinha um grão agarrado no fundo da panela. A água do feijão não secou. O grão do feijão não derreteu. Ficou aquele feijão cozidinho, com caldo grossinho e inteiro. Falei, meu Deus, um feijão 4 horas na panela de pressão, na trempe grande. Falei, Senhor, é os anjos do Senhor. Você sabe o que eu entendo com isso, Letícia? Quem se posiciona, sabe, diante do chamado de Deus e cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das coisas dele. Com certeza. O Senhor cuida das finanças, o Senhor cuida do que vestir, do que calçar. Se precisar de remédio, o Senhor cuida do remédio. O Senhor cuida de tudo, de tudo. O nosso Deus, ele é Deus provedor. Ah, Dava, mas é só uma panelinha de pressão. Vai deixar 40 minutos o feijão no fogo para ver o que acontece? Ainda mais 4 horas. Então, irmãs, eu louvo a Deus, sabe? Esse Deus, ele é maravilhoso. Então, vale a pena se posicionar diante do chamado dele e se render à vontade dele 100%. É ficar louca mesmo. Eu quero é Deus, é todo dia, toda hora, sem parar. E não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí. Eu quero é Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Dávia. Isso ver essa alegria aí no teu coração não tem preço, né? E Dávia estava contando aí, meninas, sobre o dia do encontro lá com o tema rejeição. Foi no encontro do Geração de Esté. Dávia aí é fruto desse projeto. E em tempo que você estava aí ministrando, né? Eu lembrei daquilo que o Senhor vem falando já há um tempo no meu coração. Muitas das vezes, o seu posicionamento vai te levar a ser ponte na vida das pessoas, né? Desde o primeiro dia que eu aceitei esse chamado na minha vida. Quando o Senhor deu esse projeto, eu não entendi muito, mas eu aceitei, né? Eu aceitei e acreditei nesse projeto, até porque eu, por mim mesma, eu não tenho nada, não sou nada, mas eu sabia que o Senhor era o verdadeiro dono desse projeto, né? Então, quando eu aceitei esse projeto, eu me posicionei, eu tomei uma decisão, e através dessa decisão, você teve uma cura através daquele encontro, tá vendo? A gente acaba sendo ponte na vida das outras pessoas. Isso nos ensina o quê? Não é sobre nós, é sobre o reino. Nós não podemos ser egoístas, pensar só em nós, pensar só em mim e o outro, né? E o outro, aonde fica o outro? Cristo não morreu na cruz só por mim, Cristo morreu por nós, né? Ele nos amou primeiro, nunca foi só sobre ele, né? E muitas das vezes nós criamos um sentimento egoísta, não pensamos nos outros. Então, o seu posicionamento, ele não depende só de você, para você, mas para a vida do outro, de alguém dentro da tua casa, ou dentro da tua vizinhança, dentro da tua comunidade a qual você serve, não sei qual instituição que é a sua igreja, qual denominação, qual placa, qual lugar, seja o que for. Mas o teu posicionamento vai levar você a ser ponte na vida de alguém. Às vezes tem alguém que precisa ser curado. Às vezes tem alguém que precisa ser restaurado através da sua vida. Então, o posicionamento é importante. Quando você falou sobre Rebeca, não sei se você pegou a aula da mentoria do princípio do também. Nós falamos acerca disso. Não o consegui. princípio do também falou sobre a vida de Rebeca. O princípio do também é aquela pessoa que faz mais. Sempre faz mais, sem ninguém pedir, né?
Então, quando a gente tem que ver que a instrução é totalmente diferente de um princípio. A instrução, você é como se fosse uma receita de bolo. Você tem ali uma instrução, você vai seguir algo que alguém pediu. Agora, o princípio, não. Ele te dá liberdade de você raciocinar, de você querer fazer. Então, te impulsiona a ser uma pessoa que faz mais. E Abraão queria ter certeza, né, que a mulher que fosse escolhida para o seu filho teria que ser uma mulher de caráter, né? Porque tinha promessas de Deus para cumprir sobre a família dele. Então, não poderia ser qualquer mulher, sabe? Assim como você disse. Não poderia ser qualquer mulher ser esposa de Isaac. Então, tinha que ser a mulher. E quando aquele servo faz aquela oração, ele fez, né, um propósito, ó, se eu chegar lá, né, for sobre água, ela me oferecer água e oferecer água também para os meus camelos, vai ser a mulher. O que Rebeca chega e faz? Ela não só oferece água para aquele homem, mas para os 10 camelos. E eu quero dizer, ela tirou 200 litros de água para alimentar só os camelos. Descendo e subindo escada. Então, era uma pessoa que fazia mais. Além. Ela estava dentro de um princípio também. Ela não só ofereceu água para o mas também para os camelos. E também lhe ofereceu um lugar para ficar. Aquilo ali, aquele posicionamento dela ali, levou ela a viver as promessas de Deus sobre a vida dela e sobre a vida de todos aqueles que precisavam estar dentro ali daquele propósito de Deus. Então, é importante sim, eu e você, seja homem ou mulher que ouvir essa live, o posicionamento vai ser tudo na tua vida hoje. Como o Davi já disse aqui, que eu até anotei e vou fazer até um cardzinho para ela. Posicionamento é decisão. E vou dizer algo muito maior para você aqui. Ah, eu não quero. Eu não tenho vontade hoje. Porque tem muitas coisas dentro de mim, assim como tinha dentro de Dávia. Ela precisava ser curada, né, da rejeição. Traumas que ela viveu no passado. Mas quando Dávia chegou a decidir, aí naquele encontro do Geração de Esté, né, ela chegou ali e mais uma vez ela decidiu ser curada. Houve uma decisão na parte de Dávia. Mas eu tenho certeza que devido à circunstância na vida dela, muitas das vezes lá dentro ela não queria, mas ela decidiu. Então, às vezes, hoje você não vai querer, mas vai ser preciso você decidir. E a decisão vai te levar a ser ponte na vida de alguém. Deus quer usar você como ponte na vida de alguém. E para você ser ponte na vida de alguém, vai depender do seu posicionamento. Eu sinto a presença de Deus falando isso aqui, Dávia. Ei, eu não quero decidir, mas eu decido. Porque eu preciso me posicionar hoje, porque alguém precisa de mim. Aleluia. Deus vai usar a tua vida para alguém, mas depende do teu posicionamento. Às vezes tem pessoas que você está orando há muito tempo. Tem pessoas que você deseja que haja cura, que haja libertação, que haja movimentação. Mas ainda não aconteceu porque você ainda não se posicionou. É isso aí, muitas coisas que eu vivo aqui na minha casa, na minha vida, seja na vida espiritual, ou emocional, seja em qualquer área da minha vida, eu estou vivendo devido a um posicionamento. Tudo teve que ter um posicionamento, teve que ter um alinhamento, que eu ouvi aqui da boca de Davi hoje. Alinhamento. Lá em Provérbios 16, Davi vai dizer: do homem são a preparação do coração. A preparação do coração vem do homem. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Ou seja, a palavra está dizendo para mim e para você: ei, para se cumprir, tem que estar alinhado à vontade de Deus. Tem que haver alinhamento. Glória a Deus. Tem que ter posicionamento, tem que ter decisão. Tem coisas que não cabe a mim, não cabe Dávia, não cabe a mais ninguém, mas cabe a você. Porque muitas das vezes nós queremos colher,
no mundo natural aquilo que nós não plantamos no mundo espiritual. É isso. Isso aí. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Você está querendo colher no mundo natural, nessa terra, onde nós estamos aqui, assentados na terra, vivendo, família, né? Vivendo aqui, mas sem plantar no mundo espiritual, sem pagar um preço, sem alinhar, sem obedecer, sem decidir. A decisão será o ponto-chave da tua vida hoje. Deus precisa de uma decisão sua. Amém. Tem pessoas que vai para médico, vai tomar remédio, vai tentar, às vezes, até tirar a própria vida, vai pedir oração, vai buscar revelação, vai buscar meios em todos os lugares. E não vai conseguir pelo fato de que precisa somente de um posicionamento. Quando isso agora, aqui eu lembrei aqui agora, Dábia, sobre a mulher do fluxo de sangue. Se posicionou. No livro de Lucas vai dizer que ela gastara, muito dinheiro com os médicos em busca da sua cura, de um sangue, da hemorragia, que todo mês perturbava a vida daquela mulher, um sangramento muito forte. Então se fala que ela gastara, então sinal que ela tinha uma condição boa, né? Ela gastou, ela tentou investir ali para poder obter a sua cura. Só que a cura dela não vinha do pagamento ao médico. A cura dela vinha através de um posicionamento. Posicionamento. A mulher do fluxo de sangue, ela se posicionou. Sabe aonde ela se posicionou? Lá, Davi, que o Senhor está falando fortemente no meu coração? No lugar que ela deveria estar. Porque tem muitas pessoas que estão em locais, em lugares que não é o lugar que é para você estar. Quando aquela mulher reconheceu que o lugar dela era num lugar de enferma, de uma pessoa que estava doente, ela reconheceu a sua enfermidade. Ela reconheceu que ela precisava de cura. Então, através dela reconhecer o seu lugar, ela se posicionou. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter posicionamento porque estão nos lugares errados. Não reconhece aonde tem que estar posicionado. Meu Deus, revelar aqui, você vê a revelação dos céus agora. Muitas pessoas, eu sinto Deus nesse lugar. Gente, ouve aquilo que Deus está falando. Tá falando. Às vezes, as pessoas, Davi, nós não podemos nem julgar. Às vezes, elas não vão conseguir se posicionar por não estarem no lugar certo. Aquela mulher só foi curada porque ela se posicionou como doente, como enferma. Porque tem muitas pessoas que querem estar no lugar de fala, mas sendo que não pode estar, não está no lugar de fala, não pode falar. Precisa ser curado primeiro. Para liberar a cura, precisa ser curado. Tem que passar pela experiência. Meu Deus. Tem que viver o propósito. Vai doer, vai machucar, vai ter que crescer. Não, aquela mulher do fluxo de sangue, ela entendeu. Primeiro, ela reconheceu que ela era doente. Eu sou doente. Mas se tão somente eu tocar, posicionou na mente. Porque tudo começa aqui, Entendeu? Aqui, Forte isso. Entenda que Deus está falando aqui hoje. Ela se posicionou em várias áreas. Às vezes queremos se posicionar só em uma área e não é só nessa área. Porque tem ações que temos que tomar aqui nessa terra para que venha a ter as ações do céu. Tem coisa que Deus está esperando você agir, você fazer, para Ele agir na sua vida. Amém. Aleluia. Então, a mulher do fluxo de sangue, aquela que não tem nome, mas os historiadores dizem ser Berenice, né? Nos ensinou muita coisa. Primeiro, reconheça o teu lugar. Em qual lugar você está hoje? Qual área você precisa ser tratada hoje? Ei, se posicione primeiro no lugar que você precisa estar. Ei, eu estou no lugar de enferma. Missionária, eu estou doente, eu preciso ser curada nessa área. Aí quando você reconhecer a área que você precisa ser tratada, você vai se posicionar para receber a cura. Forte. É o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Alinhamento, posicionamento, decisão. Não é revelação, não é remédio, não é médico, não é ninguém que vai levar você a viver o propósito de Deus. Mas é você mesmo, através de um posicionamento. Mas primeiramente aqui, se posicione aqui. Porque nós plantamos pensamentos.
E quando nós plantamos pensamento, nós colhemos ação. Ação. E se você colher uma ação, você vai colher um posicionamento. Vai colher uma decisão. E quando nós plantamos pensamento, colhemos ação. E quando plantamos ação, nós colhemos hábitos. Depois vai ser muito mais fácil de você se posicionar em outras coisas que precisam ser posicionadas, porque já vai virar um hábito. Vai ser tão fácil, vai ser tão simples, vai ser tão natural para a tua vida que não vai ter dificuldade, já não vai doer mais gerar. Já faz parte. Já cresceu, já aprendeu a gerar. Então a palavra é essa. O Senhor já deu a chave aqui nessa live, né, Dávia? Posicionamento, alinhamento, decisão. E reconhecimento. Tá? Eu vou repetir aqui para você não esquecer. A mulher do fluxo de sangue gastara tudo que tinha para ser curada. E não conseguiu ser curada. Porque ela precisava ser curada através de um posicionamento. Primeiro ela se posicionou aqui, ela entendeu que ela era doente. Ela reconheceu que ela tinha uma enfermidade. E quando ela reconheceu que ela precisava, então ela se posicionou para buscar a cura. Então, muitas das vezes, não conquistamos aquilo que nós queremos. Não recebemos a nossa cura, o nosso milagre, pelo fato de nós não estarmos aonde nós deveríamos estar. Nós não reconhecemos a área que precisamos sermos tratados. Então, que hoje o Espírito Santo, ele veio assim como ele veio aqui, trouxe essa revelação da palavra, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de Dávia. Mas que ele venha revelar aí no teu coração aquilo que você precisa se posicionar. Mas eu creio que eu não vim aqui. Eu poderia estar com a minha mãe, que está aqui, que veio de Minas Gerais, está aqui em casa. Poderia estar ali curtindo com ela. Poderia estar com meu esposo, que está ali. Poderia estar com os meus vizinhos, que estão aqui veraneio, aqui curtindo aqui, né, esse feriado. Mas eu decidi, em pleno carnaval, vir aqui fazer essa live. Sabe por quê? Porque essa live não estava somente marcada no meu calendário aqui, Dávia, nem no seu, mas no calendário de Deus. Porque o que foi falado aqui é para trazer cura e libertação para a tua vida. Só quem crê. Só os corajosos e as corajosas. Vai tomar posse dessa palavra. Ô, missionária Letícia, vamos fazer igual os amigos daquele paralítico que desceram eles, né, pelo telhado. Vamos crer para elas e para eles. A nossa fé pode crer para elas e para eles também. Glória a Deus, eu creio, tá? E eu quero ver mulheres, tá? Me chama no direct e fala, olha, eu sou fruto daquela live e você vem testemunhar aquilo que Deus falou. Porque não é sobre mim, não é sobre Dávia, mas é sobre o reino, é sobre aquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. Então, quando você abre o teu coração para viver o chamado, né, os propósitos de Deus, como Dávia nos trouxe aqui através da palavra, nós não somente somos abençoados, mas também somos ponte na vida daqueles que precisam. Esse é o projeto Geração de Esther. É um projeto do reino, para o reino. Não é um projeto para alcançar somente a mim, mas é para alcançar Dávia, para alcançar Antônia, para alcançar a Tatiane, deixa eu ver mais aqui, quem está aqui, a Josimara, para alcançar a Tami, a Sônia, a missionária Sônia, a missionária Rayane, a missionária, deixa eu ver mais quem aqui, Jaiciane e outras pessoas que já se passaram aqui. É para todos nós. Né? A palavra de Deus é para todos nós. Né? Então eu creio que hoje o Senhor fará milagres na tua vida. Tome posse dessa palavra. Hoje tudo que eu estou vivendo é porque eu tomei posse de uma palavra um dia. Um dia eu tomei uma decisão. Falei, hoje a decisão é essa. E eu decidi e eu estou aqui nesse propósito. Não é fácil. Gerar causa dor, crescer causa dor, né? Mas quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, já vira um hábito gerar, já não traz mais dor. Tá, meninas? É isso. Dávia, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade. E não tem algo que mexe com o coração de Deus nos dias atuais que nós estamos vivendo. É a disponibilidade. Porque muitas pessoas têm a palavra, têm um chamado, tem algo para contar que Deus fez, mas não voltam, não contam, não testemunham, não falam de Jesus.
né? Então, eu amo a sua vida. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar nesse dia aí de feriado. Vim aqui falar do amor de Deus, falar dessa mulher maravilhosa que foi Rebeca, né? E que trouxe aí um posicionamento através da vida dessa mulher. Então, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida, o teu ministério, que você continue sendo esse canal de bênção. E assim como eu fui ponte, né? Para o Geração de Esté, o Geração de Esté foi ponte para a sua vida, para esse recomeço da tua vida. E você hoje tem sido ponte na vida de outras pessoas. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, né? É um ajudando o outro, um sendo ponte na vida do outro. E é assim que Jesus faz. E toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Né? E, né, primeiramente a Deus e segundo a você, que por mais que eu fosse ponte com Geração de Esté, por mais que o projeto acontecesse, mas se você não chegasse naquele encontro e não tivesse decidida a se posicionar, nada aconteceria. Então, Deus sim precisa de você sim, com um posicionamento para que o propósito dele venha se cumprir na sua vida. O propósito dele se cumpriria. De qualquer forma, Deus, ele precisa de nós, mas ele não depende de nós. É isso que nós temos que entender, né? Deus, ele precisa de nós para cumprir o propósito dele, mas ele não depende. Então, se eu e você não decidir não se posicionar, vai se cumprir na vida de outra pessoa. Mas eu creio que você não quer isso. Eu creio que você quer que se cumpra aí aquilo que Deus preparou. Mas ele só está te preparando para você tomar posse, tá? O tempo de Deus é proteção e o tempo de Deus é preparação. Então Deus está te protegendo ainda, mas ele está te preparando, porque quando você estiver preparada, o propósito se cumprirá na tua vida, tá? Davi, ó, grande beijo, muito obrigado pelo carinho, tá? Por estar aqui. Meninas, muito obrigado. Meninos também que entraram aí, homens, né? Entraram aqui na live. Também muito obrigada aí por ter passado aqui. Gente, compartilha essa live. Alguém precisa ouvir o que foi falado aqui, tá? Gente, ó, grande beijo, bom descanso para vocês e que Deus abençoe grandemente a vida, tá? Dá um abraço aí no povo aí de Muriaé, na Betesda. Manda lá um abraço ao pastor Edinaldo, missionária Rose, tá? Eu amo de montão aí, a minha família, tá? E eu amo, ó, muito vocês, tá? Amém. Ó, grande beijo, fica na paz. Beijo, minha amada, fica na paz, abraço para vocês, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, o seu ministério e também do seu esposo e seus filhos. Beijo, grande. No nome de Jesus, tá? Ah, vamos orar, tô esquecendo, gente. Eita, me folguei aqui. Não tá esquecendo, não, tem que orar para terminar. Tatiane, missionária, pediu oração. Tatiane Rosário pediu oração também aí, ó. Ah, vamos orar, tá, Tati? Vamos orar sim, tá? Pode orar, Davi. Santo Deus, maravilhoso, sim. Meu Senhor amado, estar na tua presença, meu Pai, no centro da tua vontade, cumprindo, meu Pai, o teu querer nas nossas vidas. Neste momento, meu Senhor amado, juntamente com essas mulheres, ó Pai, com esses homens, ó Pai, queremos agradecer, meu Pai, fortemente, ó Pai, a tua presença no nosso meio e o quanto o Senhor falou nos nossos corações nesta noite. Senhor amado, eu quero colocar nas tuas mãos, ó Pai, cada mulher, meu Senhor amado, Pai, que ouviu esta palavra e que precisa de um posicionamento, Pai, que precisa de um direcionamento, Senhor. Pai, que precisa de discernimento, meu Pai, para discernir também o que é do Senhor e o que não é, Pai. Porque não adianta nós queremos nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor não colocou diante de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra, meu Senhor amado, venha mudar, meu Senhor amado, o sentido, meu Senhor amado, da vida dessas pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o seu nome seja glorificado, meu Senhor amado, na vida dessas mulheres e na família dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, ó. Beijo grande. Fica na paz. Paz.